Olá, tudo bem? A palavra de Deus é maravilhosa, porque nela nós encontramos diversos exemplos que o nosso Mestre Jesus deixou, não apenas para que nós ministremos sobre eles, mas acima de tudo para que possamos vivê-los. E neste vídeo eu quero falar sobre um dos exemplos, um dos ensinamentos que ele nos deixou. Por isso eu peço para você não sair daí e comigo até o final desse vídeo. E aí, se ao final do vídeo você gostar, deixe seu like, deixe seu joinha. E para você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que um novo vídeo for postado aqui. E aí compartilhe com o máximo de contatos que você tiver, para que outras pessoas também sejam edificadas e abençoadas. Roda a vinheta para nós. Jesus nos deixou muitos exemplos e existe um que me chama muito a atenção, a sua simplicidade. Jesus era um homem simples, era um carpinteiro, um ajudante do seu pai. Jesus vivia entre as pessoas mais simples da sua época, mas o seu exemplo e o seu testemunho não impactava apenas as pessoas simples. Ele impactava também os magistrados, os religiosos, aqueles que achavam que eram alguma coisa. Percebam vocês que nos dias de hoje existem muitos líderes e igrejas que fazem exatamente o oposto do que o Mestre fez e ensinou. São homens e igrejas jactanciosos, orgulhosos, vaidosos, egoístas, narcisistas, hedonistas, individualistas. Há muita arrogância, presunção, e essas coisas não combinam com o exemplo que o nosso Mestre nos deixou de humildade, de aprender a falar, a conviver, a viver de uma forma mais enfática com aqueles que são humildes. Existem muitos textos da palavra do Senhor em que podemos enxergar a boca de Deus, a voz de Deus falando com a sua igreja. E eu quero compartilhar, dentre muitos textos, apenas 3, para que você entenda que a simplicidade é algo que precisa ser vivido por todos nós. O mundo carece de simplicidade. O mundo não suporta mais tanta arrogância, tanta presunção, tanto orgulho, tanta vaidade. O mundo precisa de pessoas simples e essa simplicidade deve ser vivida na unção e no poder da palavra de Deus. Vejam vocês que aqui no Salmos 116, exatamente no versículo 6, o texto diz assim: o Senhor guarda aos simples, fui abatido, mas Ele me livrou. É um salmo de gratidão dos remidos. O Senhor guarda aos simples, fui abatido, mas Ele me livrou. O Senhor está com os simples, com aqueles que de coração quedado aos seus pés buscam a sua face. Depois nós podemos ler em Mateus, no capítulo 5, no versículo 5, lá no Sermão do Monte, Jesus dizendo assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os simples, os mansos, eles herdarão a terra. Há uma promessa para aqueles que vivem em mansidão, em simplicidade. E depois, o próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, aqui no capítulo 2, versículo 3, orientando, aqueles irmãos, ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória
mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. São 3 textos poderosos, magníficos, que nos ensinam, que nos instruem a uma vida de simplicidade. Como eu disse, arrogância, presunção, hedonismo, narcisismo, individualismo, essas coisas não podem fazer parte daquilo que o Mestre nos deixou, daquilo que o Mestre nos ensinou. A Igreja do Senhor Jesus na face dessa terra, os servos do Altíssimo na face dessa terra precisam viver da mesma maneira que Jesus viveu. E precisam interiorizar esses textos e outros mais. E acima de tudo, a Igreja do Senhor, os remidos do Senhor, aqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo, precisam viver a essência dessa palavra. E a simplicidade é palavra de ordem. Seja uma pessoa simples, de uma conversa simples, agradável, em que as pessoas sintam prazer de sentar ao seu lado para te ouvir, independente dos erros de português ou das histórias engraçadas. Seja uma pessoa simples, porque o Evangelho é simples. Jesus era uma pessoa simples. Veja onde ele nasceu, numa manjedoura, entre animais. Ele mesmo disse certa feita que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus nos ensina de uma forma magnífica, poderosa e inigualável. Que sejamos assim.